Selic, CDI, IPCA, TR, Ibovespa e FIX. Bem, no vídeo de hoje a gente vai te ensinar o que significa esse monte de siglas do mercado financeiro, de uma forma bem simples, bem popular, objetiva. Infelizmente para você que já entende disso tudo, hoje o vídeo não é para você, mas não esquece de deixar o like para o canal fortalecer e a gente trazer mais conteúdo. Então vem com a gente, bora entender esse monte de siglas! Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando. E eu sou a Laura, nós somos planejadores financeiros e hoje nós vamos falar aqueles termos mega confusos do mercado financeiro, aquele monte de sigla que a maioria das pessoas que estão começando ainda não entenderam o que é, mas que nada mais são do que indicadores que vão ajudar você a entender se os seus investimentos estão rendendo de uma maneira legal, se não estão com uma performance tão boa, ou até mesmo eles vão balizar os teus investimentos. Então o teu investimento vai render uma porcentagem daquele indicador. Então hoje a gente vai falar de Selic, CDI, IPCA, TR, Ibovespa e FIX. Vamos começar pela taxa mãe, né? A gente escuta até na TV, em todos os lugares, da Selic, é a nossa taxa mãe. A Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Não vai mudar nada na tua vida saber o significado de Selic, mas ela é a taxa básica de juros da nossa economia e é ela quem diz se as políticas adotadas elas estão positivas ou negativas, se a nossa economia está indo bem, se a indústria, se as empresas, se até mesmo o emprego no país está tendo bons resultados. É isso que a taxa Selic baliza. Nós encontramos produtos financeiros que são atrelados à taxa Selic. Um dos mais conhecidos é o Tesouro Selic. É um investimento que ele vai render um valor da taxa Selic. Bom, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 4,25% ao ano. Isso significa que se você comprar um título do Tesouro Selic nesse momento, o seu rendimento vai ser de 4,25% ao ano. Mas essa taxa, ela não é estática, como eu disse, né? Já que ela avalia a economia e a economia ela é flutuante. Então, a taxa Selic ela é revisada pelo Copom a cada 45 dias, ou seja, de acordo com como vai estar a inflação, como vai andar a nossa economia, a taxa Selic ela vai ser ajustada para cima ou para baixo. Agora nós temos também o CDI. E o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele é basicamente o primo da taxa Selic. Para que serve o CDI? O CDI é uma taxa com que os bancos se emprestam dinheiro. Então, para o caixa do banco não fechar negativo ou não ter quebras de caixas no final do dia, existe uma regulamentação do Banco Central que faz um banco tenha que emprestar dinheiro para o outro para que sempre feche positivo essa conta. E esse empréstimo, essa taxa, se chama CDI. O CDI vai ser a taxa que mais vai estar atrelada com os produtos de investimento de renda fixa. A maioria dos CDBs, LCIs, eles vão estar atrelados ao CDI. Bom, mas e quanto que rende o CDI? Já que ele é o primo da Selic, ele rende assim, ó, praticamente a Selic, é um pouquinho menos. Então, o CDI, ele rende, se a Selic está 4,25, 0,10 abaixo. Então, o CDI nesse momento está rendendo 4,15% ao ano. Então, quando você encontra um investimento que diz que ele rende 100% do CDI, na verdade, ele rende 4,15% ao ano. Da mesma forma, quando o Copom faz a revisão da Selic e ajusta a Selic, o CDI também é ajustado andando próximo da Selic. Agora o IPCA. Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Bom, o que é esse IPCA? O IPCA nada mais é do que a inflação. É a taxa onde a gente visualiza qual foi a inflação do país. E a inflação do país
é o custo de vida dos brasileiros. Bom, o IPCA, basicamente, ele vai considerar vários produtos do dia a dia, da realidade da vida de todos nós brasileiros. Ele pega desde produtos que compõem a nossa cesta básica, até produtos de saúde, educação, beleza, farmácia, perfumaria. São vários fatores que compõem o IPCA e assim o governo determina uma meta para esse IPCA. Mesmo que esse IPCA definido pelo governo, pelos produtos e serviços utilizados por todos nós, no meu caso eu uso mais outros produtos e outros serviços, e você usa outros produtos e outros serviços. Então, na sua vida, esse IPCA pode ser maior, pode ser menor do que na minha, mas o governo ele tem que fazer essa média com a população brasileira e os produtos e serviços que nós temos. Sabe aquela expressão que muita gente usa assim, meu Deus, tudo subiu, menos o salário? Pois é, o salário não é balizado pelo IPCA, mas os produtos que você consome são balizados pelo IPCA. Então, como o Fernando explicou, se nós consumirmos produtos diferentes, cada família tem a sua realidade, né? Pode acontecer sim que dentro da sua casa o seu custo de vida esteja mais alto e não seja condizente com aquela meta que o governo diz que é do IPCA. Só para você ter uma ideia, dezembro de 2019 fechou com uma inflação acumulada de 4,31%. A meta era 4,25%. O que puxou mais para cima essa inflação? O preço da carne. Então, se você consome carne, deve ter percebido que durante o ano de 2019 a gente teve vários e vários reajustes na carne e isso deu uma puxada no preço da inflação para cima. Um dos investimentos que a gente encontra atrelado ao IPCA é o Tesouro. O Tesouro também tem tesouro atrelado ao IPCA e normalmente a gente encontra ele IPCA mais alguma coisa. Mas também temos LCI e CDBs que tu também pode acabar encontrando atrelados ao IPCA. TR, taxa referencial. Hoje em dia a gente não escuta muito falar dela porque ela está zerada, né? Mas ela tem alguns detalhes que vale a pena você prestar atenção para entender onde ela se encaixa. A TR, ela é um fator de correção monetária, então ela vai estar atrelada, por exemplo, a empréstimos. Existem empréstimos que você paga uma taxa combinada mais uma porcentagem da TR, o FGTS rende um valor combinado mais uma taxa da TR, alguns financiamentos imobiliários também, né, vão ter a taxa TR, só que hoje... Consórcio. Consórcio também. Então, mas hoje, dada a realidade que a gente tem no país de controle inflacionário, uma taxa Selic estável, a TR ela tá em 0,0, ou seja, não rende nada. Mas qualquer oscilação que a gente venha ter na economia, e a nossa economia ela oscila sim, mais tempo ou menos tempo, troca governo, faz uma mudança nas políticas do país, isso pode acontecer, então a TR ela ganha outras proporções e ela vai sim estar interferindo principalmente então nos rendimentos da poupança, investimentos, consórcios, empréstimos e no seu FGTS. Mas hoje rende zero. E na renda variável nós temos o índice Bovespa, que nada mais é que o índice da Bolsa de Valores, também conhecido como Bovespa ou Ibov, e ele tem tudo a ver com o desempenho médio das principais ações que são negociadas na Bolsa de Valores. Então hoje são cerca de 60, um pouco mais de 60 ações que compõem esse índice e fazem parte de uma carteira teórica que a cada 4 meses, então, ela é reavaliada e se consideram quais são as ações que mais são negociadas, que mais têm volatilidade na Bolsa e alguns papéis podem ser retirados ou trocados deste índice. Então, basicamente, quando a gente fala do índice Bovespa, a gente fala vou usar uma outra expressão do nosso mercado financeiro, que ele é o benchmark da renda variável. O benchmark é uma referência. Então, ele é o índice de referência que nós utilizamos para saber se as nossas ações, se os nossos papéis na bolsa estão tendo rentabilidade ou prejuízo. Então, a gente compara os nossos papéis
ao índice IBOV. E como produto financeiro, você tem a possibilidade de investir na ação BOVA11, que é exatamente esse indicador. E por último, a gente tem o IFIX, que é um indicador da média de desempenho dos fundos imobiliários, que também são negociados dentro da bolsa. Rapidamente, para que você possa entender, fundo imobiliário é um investimento por meio de cotas de um fundo que investe em vários imóveis, compõe esse fundo e você adquire ele por cotas, ou seja, você é um pedaço dono daquele imóvel. Então, para quem gosta de investir em imóveis, na Bolsa de Valores também existe a opção de se investir em imóveis. A diferença é que são imóveis como shoppings, lajes corporativas, como imóveis de papéis, então imóveis que ainda vão ser construídos. Com um valor bem pequenininho se investe e o fundo imobiliário você compra essa cota na Bolsa de Valores. E quem vai então balizar para você saber se aquele imóvel que você investiu ele está tendo lucro ou prejuízo é um indicador chamado IFIX. Então a gente sabe que esses termos eles são complicados sim para quem está começando. Nós tentamos simplificar, mas eles não são tão simples assim. De qualquer forma, se esse conteúdo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre as siglas que são utilizadas no mercado financeiro, deixa teu like pra gente poder também ajudar mais pessoas que toda hora estão chegando aqui no canal e assim como você também não sabe o que é esse monte de termos utilizados nas finanças. E se você não entendeu alguma dessas siglas ou quer trazer outras siglas para que a gente possa explicar para você, coloca aqui no comentário. Então, da nossa parte, por hoje, é isso aí. Então, bora conquistar a liberdade financeira. Vem com a gente!